Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais um dia, mais uma batalha, mais uma palavra sobre os milagres de Jesus e mais oração, né, pelo nosso país, momentos difíceis que estamos vivendo. Eu vou falar nessa noite sobre milagres por atacado e depois vamos continuar orando pelo Brasil. Nós vimos que Jesus, naquele dia, ele estava cercado por uma multidão, quando o Jairo chegou até ele e pediu que fosse curar a filha que estava à morte. E nesse intervalo vem aquela mulher com fluxo de sangue por 12 anos, toca em Cristo e é curada. Maravilhoso. Aí ele chega na casa de Jairo, a menininha, 12 anos, já estava morta e ele a ressuscita. Talita cumi, menina, levanta-te. E ela foi ressuscitada, entregue aos pais. Lindo. E saindo dali, então, por que milagres por atacado? Porque naquele dia foi um dia glorioso na vida de Jesus, que saindo da casa de Jairo, após ressuscitar sua filhinha, 2 cegos começaram a seguir Jesus, clamando assim: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, filho de Davi. Esse é um clamor que muitos no Brasil deveriam estar fazendo hoje, porque Deus se compadece daqueles que se humilham debaixo da sua poderosa mão. E quando ele chegou em casa, provavelmente na casa de Pedro, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou a eles: vocês creem que eu possa fazer isso? E eles falaram: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus tocou os olhos deles e lhes disse: seja feito a vocês segundo a sua fé. Na mesma hora eles começaram a ver, os cegos viram, 2 cegos. E ele disse algo interessante, que ele falava para muitos: que ninguém o saiba, mas os cegos saíram falando para todo mundo o que tinha acontecido. Eu vou voltar nesse ponto. E logo que os cegos se retiraram, eles trouxeram para Jesus, ainda tinha uma multidão por ali, trouxeram um homem que estava mudo, e ele estava mudo por causa de um espírito de enfermidade, um demônio, E Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. E a multidão ficou maravilhada, e os fariseus falaram, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, os fariseus voltaram a cometer aquele pecado sem perdão. Mas Jesus, ele tinha uma coisa interessante, 2 coisas interessantes nesses milagres por atacado. Primeiro é que a vida daquelas pessoas, dos 2 cegos, do endemoniado mudo, nunca mais foi a mesma. Se você encontra com Cristo verdadeiramente, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você abre o seu coração para Ele, se você se arrepende dos seus pecados, se você entende que é pecador destinado à ira, ao inferno, e clama por salvação, o seu clamor pode entrar no ouvido dele e ele pode estender sua mão e te livrar da morte e do pecado e te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Outra coisa interessante aqui nessa história
Será que Jesus só curava pessoas que tinham fé? Porque ele disse para os dois cegos: vocês creem? Não necessariamente. Quando ele curava alguém que demonstrava fé, ele os encorajava, falando: sua fé te salvou, sua fé te curou, né? Vai, que fé maravilhosa, nunca vi uma fé como essa em Israel, ele falou sobre o centurião. Mas para outros não, o próprio mudo, endemoniado, ele não tinha fé, estava endemoniado, ele nem tinha como se expressar. Jesus o libertou, ou aquele homem no tanque de Betesda, que Jesus perguntou se ele queria ser curado e ele reclamou que ninguém o colocava na água. Então ele estava mais para amargurado para que um homem de fé. Então Jesus não dependia da fé de ninguém para curar. Outra coisa interessante aqui no ministério de Jesus é que ele às vezes ordenava as pessoas que não dissessem nada, né? Os cegos, não conta para ninguém, né? Os pais da menina não falem. Um leproso que ele curou não fala para ninguém, mostra-te ao sacerdote. Por que isso, né? Parece estranho, porque você é cego e agora você enxerga. De repente você quer gritar para o mundo inteiro, né? Então, qual que é o ponto, né? Jesus não estava atrás de propaganda, né? Agora, para o Gadareno, ele mandou o Gadareno testemunhar o que Deus fez por ele, né? Então, ele pode agir de modo diferente para um e para outro. A grande questão, a grande lição é que Jesus sempre buscava a glória do Pai, a glória de Deus. E a pergunta fica para nós: a gente está buscando a glória de Deus? Quando você vê, quando tem milagres na sua vida, é a glória de Deus que vem em primeiro lugar? Ou você está atrás de promoção, de fama, de fortuna, ou coisas humanas desse tipo? Então, Jesus buscava a glória de Deus. Outra coisa, ele não queria tirar o foco do propósito principal que ele veio ao mundo, né? Veio para nos redimir. Claro que os milagres mostravam que ele era Deus, a palavra dele, que era pregada, transformava vidas, mas o objetivo final era a cruz. E a cruz, ela divide a história da humanidade, porque se você crê na obra da cruz, então você pode ser salvo. Se você crê que é um pecador, que Jesus morreu no seu lugar, que você merecia a cruz, que, como diz aquele velhinho, rude cruz se erigiu, belo dia fugiu emblema de vergonha e dor. Sim, eu vejo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador, né? A Bíblia diz que mais do que pecador, Jesus se fez pecado por nós na cruz, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, aquele que nunca cometeu um engano, um pecado, nada, se tornou pecado. Então você deve honrar a Deus se arrependendo dos seus pecados, para que Deus te salve, né? Então depois ele expulsou o demônio do mudo, o mudo ficou a falar, né? E os fariseus continuavam lutando contra Jesus, queriam de todo jeito matá-lo. Logo na sequência desse milagre por atacado, né, diz a Bíblia que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Então Jesus tinha um ministério tríplice: ensinar a palavra de Deus, as escrituras. Ele trouxe luz sobre a palavra de Deus. Ele diz várias vezes: está escrito, eu porém vos digo. Então ele interpretou a palavra de Deus, ele cumpriu a palavra, a lei de Deus. Ele viveu a lei de Deus, né? Ensinando,
pregando o evangelho do reino, não um reino de poder, de força, que ia destruir os romanos, mas um reino de justiça, paz, alegria e amor no Espírito Santo. Se você está no reino, então essas coisas são parte da nossa vida no reino. O reino de Deus, ele é tomado por força, Jesus falou. Só os fortes acham o reino. Mas como força? Aquele que tem força de caráter e convicção o suficiente para reconhecer, e humildade para reconhecer que é um pecador, e nisso se faz forte, porque a Bíblia diz que ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Né? O reino de Deus, que você entra nele ao nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E para nascer de novo é preciso nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo já entrou no seu coração, o Espírito Santo já fez de você uma nova criatura. Você pode imaginar ou pensar que a religião, a igreja vai te salvar? Jamais. Só pode ser salvo por Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo vem e te convence do pecado, que você é pecador, eu sou pecador, fui convencido da justiça de Deus que puniu Cristo na cruz e do juízo que virá, que o diabo já foi julgado, mas o juízo virá sobre todo ser humano. Então, enquanto é tempo de se arrepender. É tempo de deixar os seus pecados. É tempo de receber Cristo como o Senhor da sua vida. É tempo de entregar a Ele o seu coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, enquanto é tempo. E vou encerrar orando, né? De novo, queridos, amigos, irmãos, conhecidos, parentes, né? Se você quiser um dia desse orar aí comigo no Instagram, que é possível, você faz um pedido aí e nós dividimos a tela e oramos, né? Estou clamando por orar, eu quero que você ore comigo. Nós temos orado pelo Brasil. Orei ontem, quero repetir a oração hoje pelos presidentes dos 3 poderes do Brasil: executivo, presidente Bolsonaro, legislativo, presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e judiciário, presidente Dias Toffoli, para que haja harmonia entre os poderes, para que eles temam o Senhor. Oh Deus, coloque o temor do Senhor no coração dessas pessoas que estão em iminência no Brasil. Senhor, vemos esses dias de confusão, de divisão terríveis, Senhor. Na luta contra a enfermidade, temos tido outros tipos de lutas. Por trás dessas lutas, com certeza, está o diabo. Então, Senhor, eu te peço que expulse da vida desses presidentes a influência de Satanás. Oh Deus, em nome de Jesus, envia os teus anjos, amarra o demônio da contenda, da divisão sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, eu quero orar também pelas Forças Armadas, né, que são essenciais para a segurança do país, que eles tenham sabedoria, equilíbrio. Quero orar pelos governadores, prefeitos, que eles saibam governar bem, com o temor do Senhor em seus corações. E, Senhor, precisamos te clamar, continuamos te clamando. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos agora. Essa semana foi a pior semana desde o começo da pandemia, onde morreram mais pessoas, Deus. Eu estou clamando, continuarei clamando e crendo que o Senhor pode deter essa pandemia.
perdoa o pecado do Brasil, perdoa os nossos pecados, Senhor, mas detém a morte, visita os hospitais, visita médicos, enfermeiros, né? Põe a tua mão sobre essa epidemia e faz cessar segundo a sua vontade. E Deus, e por último, aqueles que estão sofrendo com desemprego, falta de trabalho, são muitos negócios, muitas lojas, muitas coisas fechadas e muita gente perdendo emprego, muita gente desesperando da vida, que eles encontrem o Senhor e que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia principalmente daqueles pobres que hoje têm dificuldade para ter o que comer. Ajuda e levanta a sua igreja para socorrer o necessitado, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amor, amo vocês, né? Que o Senhor te abençoe e o Senhor te esconda debaixo das asas dele até que passem as calamidades, né? Que o Senhor te ajude, que o Senhor faça que a sua vida seja um motivo de glória, de honra para ele, né? Que o Senhor te visite, que o Senhor te dê alegria, justiça e paz do Espírito Santo, que o Senhor te ensine os caminhos dele, te revele a palavra dele e te dê os tesouros ocultos do reino dele, em nome de Jesus.